Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cinesiocast. Eu sou a Gabriela, mestranda do PPGFT aqui da UDESC, e hoje eu tô aqui com outros dois convidados para a gente conversar um pouco sobre treino sensório-motor. Eu, eu sou o Newton, sou mestrando do programa de fisioterapia na UDESC. E eu sou Beatriz, também mestranda do programa de fisioterapia aqui da UDESC. Então solta a vinheta para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. Hoje a nossa conversa será breve, nós iremos falar sobre treinamento sensório-motor. Mas antes de falarmos especificamente sobre o treinamento, precisamos entender sobre os componentes envolvidos para tal. Eu costumo dizer que na nossa prática clínica, quando nós falamos em treinamento de equilíbrio, treinamento de coordenação, ou até mesmo sobre o treinamento de agilidade, nós precisamos entender quais são os componentes e quais são as habilidades necessárias para tal. Eu costumo pensar nessa questão como uma pirâmide de habilidades motoras, no sentido de que não há como treinar agilidade sem coordenação, não há como treinar coordenação sem equilíbrio. E na base dessa pirâmide, nós trabalhamos com algumas valências, seja força muscular, a resistência muscular, potência muscular e propriocepção. Quando eu falo da capacidade de proprioceptiva, eu estou falando basicamente da capacidade do corpo em interpretar as informações e responder aos estímulos de forma inconsciente, de maneira que a postura e o movimento seja adequada. Além disso, quando nós falamos de propriocepção, há um equívoco e achar que propriocepção é sinônimo de sinestesia. Bem, na verdade, quando a gente fala de propriocepção, nós estamos falando da capacidade do corpo em reconhecer esses estímulos, de reconhecer a sua posição, interpretar as informações e responder aos estímulos. E quando nós falamos de sinestesia, nós estamos falando da mesma capacidade de reconhecer a posição, de reconhecer a sua posição espacial, porém a gente está falando agora do conhecimento, do reconhecimento consciente do movimento. E quando eu falo desse conhecimento consciente do movimento, eu estou falando da capacidade de interpretar a velocidade e a direção do movimento. Mas, para que a gente entenda melhor sobre a propriocepção, a gente precisa entender quais são os elementos envolvidos na propriocepção. É importante que a gente entenda, por exemplo, que a propriocepção ela envolve tanto os receptores musculares quanto receptores articulares e também a literatura, algumas evidências trazem receptores cutâneos, fazendo o papel adaptativo dos receptores proprioceptivos em alguns casos, em casos no qual a gente tem uma condição anormal ou uma condição de lesão. Vocês já ouviram falar de alguns proprioceptores? Nós temos aí os proprioceptores do muscular, seja os proprioceptores do fuso muscular ou órgão tendinoso de Gauge. Quando eu falo de proprioceptor fuso muscular, eu estou falando sobre a capacidade desse receptor que está lá na fibra muscular, paralelo às fibras musculares, de entender esse estiramento das fibras. O momento que há uma força de estiramento a, além do limiar de recepção do fuso, nós temos aí, por exemplo, o arco reflexo. Quando você percute o tendão patelar, essa informação é direcionada ao corno posterior da medula e volta via eferente com a resposta de contração, e nós temos ali o chute, que é um exemplo de resposta reflexa. Tudo isso está acontecendo no primeiro momento, processamento medular, processamento central, mas na medula. Pensando que temos outras formas de processamento, por exemplo, o processamento da informação via tronco cefálico, o processamento da informação via córtex cerebral. Mas por que que eu estou falando isso? A gente tem, além do fuso e do OTG, nós temos os proprioceptores articulares. Aí eu
trago dois exemplos, que é o corpúsculo de Pacini e o corpúsculo de Ruffini, que, embora eles estejam em região articular, eles também fazem o papel de transmitir informação aferente para o sistema nervoso central. O primeiro, que é o corpúsculo de Ruffini, ele é um receptor de adaptação lenta, está relacionado com a posição articular, não necessariamente na posição estática, mas ele dá o direcionamento, o limite articular, principalmente quando há um estiramento capsular. E os receptores de Pacini, eles estão relacionados com os estímulos de aceleração e desaceleração articular, principalmente aí nas atividades dinâmicas. Temos também os receptores cutâneos, que indiretamente eles fazem parte dessas atividades, embora eles não sejam proprioceptores, mas quando em via normal, em situação normal, a função é transmissão, por exemplo, de vibração. Mas quando o paciente ou o indivíduo ele apresenta um entorse, por exemplo, e aí a gente tem uma alteração, uma deficiência na função dos proprioceptores, que deveriam encaminhar essas informações, a gente tem de forma adaptativa a utilização desses receptores cutâneos para que seja informado ao sistema nervoso central a posição articular. Para resumir tudo isso, é preciso que a gente entenda que antes de eu encaminhar ou prescrever um treino sensório-motor para o meu paciente, eu preciso primeiro saber a base da pirâmide, o que precisa para que ele desenvolva essas habilidades de agilidade, de coordenação ou de equilíbrio. E, além disso, a gente precisa entender que há três vias de processamento, como eu falei antes. A via de processamento medular, nesses casos, a informação chega mais rápido, porque a gente tem menos conexão. Quanto menos conexão, mais rápido a informação chega. E é o clássico do arco reflexo, por exemplo, ou reflexo de retirada. São exemplos clássicos. E nós temos a via troncoencefálico. Nesse caso específico, nós temos informações chegando no tronco cefálico, a informação proprioceptiva, e há uma integração das informações proprioceptiva com as informações aferentes do sistema visual e do sistema vestibular. A partir daí, a gente tem o famoso que geralmente ouvimos falar, que é o controle postural ou a estabilidade postural. E após essas integrações, aí surge vários ajustes postural, como ajustes antecipatórios ou ajustes compensatórios. Além disso, nós temos o processamento de córtex cerebral. No caso do processamento do córtex cerebral, nós temos ali um processamento ou uma informação consciente. Você não tem mais a informação inconsciente, que é o caso quando a informação vem dos próprios receptores diretamente. No córtex cerebral, a gente tem a informação chega no córtex cerebral, há um processamento através ali das áreas motoras suplementar ou área motora primária, e nós temos, por exemplo, o aprendizado motor. Tudo isso em córtex cerebral está realizado ao aprendizado motor. E vocês, meninas, o que acham de tudo isso? Achei bem legal a tua fala, né? A gente pensa que treino sensório motor é algo extremamente simples, mas na verdade tem todo um sistema complexo por trás dele, então isso tudo torna extremamente difícil fazer uma prescrição concisa, né? Baseada no que realmente faz parte do treino sensório motor. E acho que explicou muito bem, né, Bea? Super bem. Eu acho que foi um gancho legal também pra gente falar do próximo tópico, que seria a lesão em si, né? O que causa a lesão nesse sistema, nessa capacidade que o nosso corpo tem, né? De responder a estímulos nas articulações, no movimento. Então, a gente precisa entender um pouco o que a lesão vai causar nesses indivíduos, né? Que sofrem algum prejuízo dessa função. Então, a lesão, ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ser direta ou indireta. Ela é direta quando ocorre um prejuízo, uma ruptura, por exemplo, na articulação mesmo, onde estão esses proprioceptores, né? Onde estão esses sensores.
Então, ela é direta nessa maneira e ela é direta quando ela é indireta, quando, por exemplo, tem um derrame articular. Mas nesses dois casos, a gente vai ter prejuízo dessas funções importantes para o nosso corpo, como o Newton falou, para a estabilidade, para a segurança desse indivíduo. Então, a gente precisa pensar em maneiras de fazer a de devolver essa função para esse indivíduo. E é esse o objetivo que tem o treino sensório-motor, né? Devolver essas funções que foram ditas pelo Newton anteriormente. E a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está falando de treino sensório-motor é sobre essas vias aferentes e eferentes que o Newton comentou antes. Então, ele comentou com a gente que existem dois tipos de via. As aferentes são quando a gente manda estímulos, né? E as eferentes quando a gente responde a esses estímulos falando mais... de maneira mais simplória, assim, né? Então, a gente precisa fazer com que essa articulação ela entenda novamente esses estímulos, conheça novamente esses estímulos e saiba responder a eles para que ela tenha novamente uma capacidade de equilibrar as forças que atuam nessa articulação. Por meio do movimento em si e por meio das forças articulares e musculares, enfim, ela precisa primeiro reaprender aquele movimento e o que ele deve causar no seu sistema, que tipo de resposta ele deve causar. Então, o treino sensório-motor ele vai agir exatamente nessa função de devolver esse equilíbrio entre as vias aferentes e eferentes, né? Outra coisa legal da gente pensar é que o treino sensório-motor, ele também vai devolver a capacidade desse indivíduo de fazer as suas atividades de vida diária com mais segurança e com esse equilíbrio que a gente está conversando, né? E, além disso, a gente tem os indivíduos atletas, por exemplo, que precisam ter estabilidade para praticar os seus esportes, ter estabilidade para estar em solo instável, por exemplo. Então, a gente precisa ter isso em mente também na hora de... É um dos principais objetivos do treino sensório-motor, né? Então, uns efeitos legais assim que a gente pode citar aqui nessa conversa do treino sensório-motor é a diminuição da latência desses estímulos, né? Diminuição do tempo que leva para esses estímulos chegarem na medula, no córtex, como o Newton comentou, e quanto tempo ele leva para gerar uma resposta nas articulações, no músculo, no movimento. Então, quando a gente treina esses indivíduos que sofreram uma lesão na cápsula articular ou que tem esse déficit sensório-motor, a gente consegue reduzir esse tempo de resposta, então a gente consegue devolver esse indivíduo mais rápido para as suas funções, né? Além disso, a gente consegue fazer uma engrama sensorial, que era aquilo que eu estava comentando. A gente consegue ensinar o sistema sensório-motor, o que é aquele movimento e como ele deve responder, né? Então, a gente consegue isso por meio do treino sensório-motor. Outra coisa que é muito importante é a gente pensar um pouco no emocional desse indivíduo, né? Muitas vezes, pós-lesão, as pessoas ficam com medo de se mover novamente, de voltar para suas atividades, de voltar para o seu esporte. E o treino que realmente vai fazer com que essa pessoa perca esse medo é o treino sensório-motor. Porque vai colocar essa pessoa de volta na sua prática e vai colocar ela em solo instável, vai colocar ela em diversos planos de movimento. Então, essa pessoa vai precisar ter essa segurança novamente. E o que vai devolver essa segurança para essa pessoa é o treino sensório-motor. Então, eu estou trazendo aqui diversos benefícios do treino sensório-motor para que a gente consiga levar em consideração e consiga direcionar o nosso tratamento, dar a devida importância que tem para esse treino também. Existem alguns efeitos mais, assim, fisiológicos, né, que a gente pode comentar um pouco mais aprofundado, digamos assim, que são os efeitos dois elementos que o Newton
trouxe mais cedo também nessa conversa, que é, por exemplo, o fuso muscular, o OTG. Então, o treino sensório-motor ele vai atuar exatamente nesses elementos do nosso corpo que vão responder com esses efeitos que eu comentei agora. A ciência consegue trazer para a gente informações de que até mesmo a formação de vias neurais durante esses treinos. Então é muito legal o poder que esse treino tem. Eu acho que a gente precisa focar bastante também nos nossos atendimentos nesse tipo de treinamento. Acho que é isso. Muito legal, né, Bê? A gente também, às vezes, direciona muito a fisioterapia somente para indivíduos que tiveram alguma lesão, né, ou que são acometidos de alguma forma, mas a gente esquece de falar também da população que busca esse tipo de treino por performance, como os atletas, né? Isso faz bastante diferença no que envolve ali taxa de lesão, né, e tudo mais, a taxa de resposta, né, aos movimentos que esses indivíduos fazem quando estão jogando, né? Muito legal. Exato. Ele reduz muito a taxa de lesão. É um efeito bem legal. E é importante a gente sempre, quando a gente pensa em atleta, se a gente está pensando em prevenção de lesão, dependendo da modalidade, aí entra a questão dos princípios do treinamento, que você vai falar mais para frente. Cada modalidade ou cada atividade esportiva tem uma demanda, gera uma demanda proprioceptiva. Então é importante a gente entender qual que é a modalidade do atleta para que a gente possa prescrever o exercício direcionado. Não só colocar o atleta em uma base estável, com dupla tarefa ou outras atividades, e prescrever o treino de forma indiscriminada, sem ter um objetivo específico, né? Sim. Essa questão também pensando em prevenção de lesão, né? Porque muita gente acha que treino sensório-motor é fazer agachamento em cima do bozu ou tentar se equilibrar no bozu enquanto joga uma bola pro paciente e esquece de fazer uma prescrição mais focada em um objetivo específico, né? Então, eu acho que falta bastante desse raciocínio, talvez, na prática clínica, para que o que a gente esteja treinando seja a resposta a um objetivo bem específico mesmo. Então, partindo para a prescrição, a gente também vai utilizar o método do FIT-VP para fazer essa prescrição. E o American College, ele preconiza que a frequência do treinamento sensório-motor, ele deve ser de 2 a 3 vezes por semana, para ser um treinamento efetivo, né, que gere uma futura progressão. E o tipo aqui, ele é bem interessante, porque aqui no tipo a gente pode estar trabalhando vários tipos de coordenação. Então, a gente pode estar falando de agilidade, de equilíbrio, de coordenação motora, também de velocidade do movimento, né? Então, a gente pode escolher qual tipo de função que a gente vai estar trabalhando para a gente progredir o quanto esse tipo vai estar envolvido no movimento. Então, quando a gente vai falar também dos outros componentes do FIT-VP, que é volume, progressão e intensidade, o American College ele ainda não tem nenhum consenso pronto para ter um número de repetições ou uma carga específica para o treino sensório-motor. Mas a gente precisa entender que a progressão ela tem que partir do simples para o complexo, né? Apesar do American College ainda não ter nada pronto, a gente precisa entender que se o básico ele ainda não está bem feito, fica difícil a gente fazer uma progressão, sendo que a gente ainda não tem um bom controle motor ou o melhor padrão de movimento possível para daí encaixar talvez uma dupla tarefa ou algo que vai demandar muito mais coordenação desse indivíduo, né? Sim, geralmente a progressão para esse tipo de exercício ele começa do menos complexo para o mais complexo. Sim. Há uma tendência de, se eu quero trabalhar a estabilidade postural, a gente começa com exercício de equilíbrio estático, evoluindo para uma atividade mais dinâmica, e com o passar com a evolução do paciente, a gente pode englobar alguma coisa pensando em agilidade. Dessa forma, a gente vai gerando uma maior complexidade sobre o sistema,
gerando demandas para que esse indivíduo possa se adaptar a cada demanda gerada. Sim. Então, sempre partindo aí, né, de um unipodal para o bipodal, né, com alguma perturbação de equilíbrio ou sem nenhum tipo de perturbação, né? Em uma base instável ou estável, e Sim. essa Importante variação. também incluir nesse treinamento e na progressão a individualidade, a especificidade do movimento, do que a pessoa está acostumada a fazer, do que a demanda dela quer que ela faça no seu Sim. dia a dia, ou um atleta, o que ele precisa fazer, o que ele precisa. O gestual, né? O gestual Exato, esportivo que está exato. envolvido, né? Então isso também Sim. faz parte da progressão. Acho que faz parte do Então, treinamento. acho que não somente falando de treinamento sensório e motor, né? Mas todos os tipos de treinamento, a gente precisa entender qual é a atividade que esse indivíduo está envolvido no dia a dia dele, né? A dificuldade ela está sendo de, sei lá, devolver uma bola, quando a gente fala de um jogador de futebol, ou a dificuldade está sendo de reflexo para trocar a direção quando está andando, né? Então, a gente precisa entender bem a especificidade que esse indivíduo está envolvido no contexto dele do dia a dia. Exato. Exatamente. Um exemplo disso, quando a gente vai para a prática clínica, a gente vê o idoso, por exemplo. O idoso, ao longo do tempo, a gente tem uma alteração do tempo de reação. Diferentemente dos reflexos, que é algo involuntário, o tempo de reação é treinável. E para treinar tempo de reação, ou adquirir a habilidade, que envolve aí o controle motor, a gente tem ali uma tríade que estará sempre envolvido, né? O indivíduo, o ambiente e a tarefa. Quando a gente consegue, no nosso atendimento, trabalhar essas três características, ou seja, melhorar o padrão motor, com certeza a gente também está trabalhando ali a valência do FIT-VP, que é o padrão de movimento, né? Embora a literatura não traga ainda um consenso sobre como trabalhar, sobre como Qual seria o ideal, qual né? seria o ideal. Uhum. Né? Exato. Uma coisa interessante da gente pensar também sobre a intensidade é que talvez a gente ainda não tenha nada determinado pelo American College, pela literatura, porque a gente não está falando sobre força especificamente, Sim. nem resistência, nem potência, a gente está falando sobre uma coisa diferente. Então, a gente tem que levar em consideração as percepções subjetivas do paciente, o quanto aquilo está complexo para ele, né? Então, acho que seria um bom parâmetro de intensidade pra gente. Isso aqui, pra mim, eu ainda tenho muito medo, eu ainda tenho muita dificuldade. Sim. E a gente vai prescrevendo também de acordo com as percepções subjetivas que o American College tem focado bastante nisso nos demais tipos de treinamento, né? Treinamento de força, de resistência, treinamento aeróbio. Então, isso tem sido levantado muito pelo American College. Eu acredito que daqui pra frente o treino sensório motor também vai entrar nessa... Eu acredito que todos os tipos de treinamento, o futuro que a gente espera é que essa percepção subjetiva ela venha entrando com cada vez mais força, porque ao longo dos anos a gente já percebeu que fazer uma prescrição baseada apenas em fórmulas ou zonas que precisam ser atingidas, ela é muito difícil, porque o esforço ele é algo muito subjetivo, né? O que é moderado para mim talvez não seja para ti, e talvez seja algo muito leve pro Newton, né? Então, isso eu acredito que seja o nosso futuro como fisioterapeutas, que é a progressão baseada no esforço subjetivo do indivíduo. Exato. Bem, nós falamos de propriocepção, falamos de sinestesia e todas as questões que estão envolvidas sobre treinamento sensório motor. A propriocepção e a sinestesia, elas são a base do controle motor. Se você não consegue entender ambas, você não consegue entender como funciona o treinamento. E as lesões realmente bagunçam esse sistema, mas um treino bem estruturado consegue organizar tudo e devolver esse controle. E com progressões inteligentes, a gente volta esse paciente para a vida real e com uma estabilidade dinâmica efetiva. Obrigada, pessoal, por acompanhar mais um vídeo aqui do Cinesiocast. Não deixa de curtir e compartilhar para todo mundo ficar ligado nessas aulas que a gente está dando. E também não deixa de acompanhar o próximo vídeo sobre comportamento do movimento. Muito obrigada!